Estamos de volta aqui com o Jornal da Notícia, agora 7h13, direto com o Rafael Macris, ele que é pré-candidato a deputado estadual, que conversa com a gente a partir de agora. E aí, Rafa, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Magrão. E vocês aí, tudo certo? De vez em quando tem uns arranca-rabo aqui, mas faz parte, né? Clóvis Magalhães. Clóvis, fala oi pra Seja ele. bem-vindo aí, Rafael. Vamos lá falar das coisas da vida política. Vamos lá, meu prazerzão estar aqui com vocês mais uma vez nessa rádio, nesse programa que eu gosto tanto e acompanho há mais de 10 anos já. Tá certo. Então, pra quem não sabe, o Rafael já foi o vereador mais votado aqui da cidade americana. Quantos votos você teve naquela época? 3.567 votos, Magrão. Tá certo. Depois ficou um tempo e foi candidato a prefeito também. Quantos votos você teve? 20 mil praticamente. 20 mil. Depois você já foi candidato também aí a deputado pelo PP. Você foi pro PP? Não fui candidato a deputado. Não foi, você foi candidato a prefeitura. A vereador da última vez. Vereador, desculpa. Vereador. Pelo PP. Isso. PP. Na última eu acabei não sendo eleito por conta de quociente eleitoral, né? E agora você juntou com uma turma aí já há algum tempo e conseguiram fundar um partido Missão, né? Quem tá no Missão, para quem não sabe? Nomes que estão aí na mídia nacional. O Partido Missão, ele foi fundado pelas lideranças do MBL, que estão há praticamente 12 anos na luta política, um movimento que derrubou a Dilma Rousseff na época, e as principais lideranças do partido que vieram lá de trás e hoje ajudaram a fundar o Partido Missão junto comigo, são Renan Santos, que é o nosso, inclusive, pré-candidato à presidência da República, Kim Kataguiri, que já esteve aqui também falando com você. O Renan já esteve aqui também. O Renan já esteve aqui também, o Arthur Duval, Amanda Vettorazzo, Guto Zacarias, esse pessoal aí que tem feito um trabalho diferenciado na política brasileira nos últimos anos, com projetos importantes tanto em Brasília quanto em São Paulo, no estado e na cidade, uma luta política no Brasil que vem se consolidando e hoje como uma alternativa à polarização aí entre Lula e Flávio, representando ideias que de fato são propositivas e para mudar o Brasil e a realidade das pessoas. Vocês, pela minha maneira de ver, é a nova geração da política que tá aí. Lógico que tem jovens também em outros partidos, mas vocês não tem nenhum, digamos, 60 a mais aí no Partido Missão ou 50 a mais aí no Partido Missão. Temos alguns sim, Magrão, temos alguns, inclusive, por exemplo, se você pegar o nosso pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, que inclusive pode dar saltos maiores aí dentro da nossa chapa, é o Coronel Busnello, é um dos maiores snipers da história do BOPE e que resolveu muito problema com o bandido lá no Rio de Janeiro, tem mais de 60 anos e é o nosso pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, um puta cara, entendeu? Assim como ele, temos outros espalhados aí pelo Brasil. A gente tem pré-candidatos ao governo de diversos estados, assim como a nossa principal pré-candidatura, que é do Renan Santos à presidência da República, e eu junto com ele aqui no estado de São Paulo como um dos principais nomes do partido aí, pré-candidatos a deputado estadual. A gente tem um trabalho de opinião política muito forte, há alguns anos já na internet, acho que muita gente que está nos ouvindo deve me acompanhar, estou com quase 400 mil seguidores só no Instagram, fora as outras redes sociais. A gente tem um trabalho de militância do Partido Missão em praticamente todas as cidades do estado de São Paulo. A gente tem núcleo formado do MBL e trabalho municipal do Partido Missão em todas as cidades do estado. Então isso é uma força importante, uma galera da militância, de trabalho voluntário, de força de opinião, que acreditam no nosso projeto. Inclusive a gente escreveu vários livros que neles estão escritos o nosso projeto de país, que é o projeto do Partido Missão. A gente não está simplesmente hoje com uma pré-candidatura à presidência para derrotar o comunismo ou do outro lado para tirar o fascismo. A gente é o único grupo que apresenta propostas do tipo de desfavelizar o Brasil. A gente tem uma proposta de, em 10 anos, acabar com todas as favelas no país. A gente tem uma proposta clara de declarar guerra contra o crime organizado, que é praticamente prender ou matar todas as lideranças do tráfico de drogas aqui no país, com uma guerra literal contra o crime, que a gente vem assistindo aí, esse governo que está aí, você sabe muito bem, uma total leniência com
com os bandidos, com os criminosos. A gente vê o presidente Lula falando que tem que passar a mão na cabeça do bandido que sai ali na esquina para apontar uma arma na cabeça de um cidadão de bem e roubar o seu celular só porque ele está com fome e precisa comer, o que é um completo absurdo. Tomar uma cerveja. Tomar uma cervejinha, comer aquela picanha, que a picanha e a cerveja não veio para ninguém, Virou, né, Magrão? abóbora. Então, sobrou abóbora para todo mundo aí e a gente tem um projeto diferente. O brasileiro não precisa aceitar esses dois lados da mesma moeda que estão colocados aí. E a nossa proposta é essa e a gente vem com uma força muito grande. Inclusive, ontem saiu uma pesquisa que inclusive eu te mandei, que o Renan Santos já está pontuando aí com cerca de 6% nas pesquisas eleitorais, algumas já marcando 7%, 8%. Então, com certeza, ele é a terceira via colocada hoje, na minha opinião, a única via, o único que tem propostas e quem vem para pautar o debate político nacional nos próximos meses até a data da eleição. Seu partido, a Missão, ele se define como uma legenda de centro-direita e com uma forte ênfase no populismo, né? Populismo? Combate ao populismo. Você combate. critica tanto a direita e a esquerda. É aquela história, você está dando tiro para todo lado? Que populismo que você está falando? Estou falando do populismo que vocês critica tanto a esquerda quanto a direita e utilizam máquinas públicas para a manutenção do poder. Não, você falou que o nosso partido está pautado no populismo. Qual populismo você disse? Combater o populismo. Com certeza. Então, eu queria saber, estou perguntando agora, vocês estão atirando para todo lado porque vocês são contra a esquerda, contra a direita? Não é atirar para todo lado, é não aceitar dois grupos políticos que estão dominando nos últimos anos o debate público, mas que não estão melhorando em nada a vida do cidadão. Eu acho que você, o Magrão, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, não podem aceitar um comando nos últimos anos do Brasil em que dois sistemas políticos se retroalimentam com base no seu oposto, mas que no fim das contas são praticamente a mesma coisa. A gente não pode aceitar uma coisa como essa. A gente não pode aceitar que a gente tenha, nos últimos 20 anos, 16 anos do governo do PT, em que a produtividade do brasileiro aumentou cerca de 20%, enquanto dos nossos concorrentes, os outros países em desenvolvimento, tipo alguns países até da África subsaariana, tenham aumentado em 130% a produtividade. Daí você vê PT junto com o PL dentro do Congresso Nacional, na última semana, aprovando um projeto da Erika Hilton, do fim da escala 6x1, e colocando no rabo do empresariado, do empreendedor brasileiro. Vocês aqui, eu acho que o Magrão deve saber que qualquer empresa hoje, menor que seja, não vai conseguir sustentar o seu modelo de negócio nessa nova escala que estão aprovando aí, com o fim da escala 6x1. Ela vai ter que contratar mais gente para poder ter a mesma produtividade, vai aumentar o preço dos seus produtos, ou vai ter que fechar as portas. Mas em alguns países é o contrário, aumenta a produtividade e dá mais tranquilidade para o trabalhador, mais saúde física em alguns países. Né? Mas existe um caminho para isso, né, Sim, Clóvis? Claro, você não pode querer reduzir a escala antes de aumentar a produtividade. O caminho é o oposto, você tem que aumentar a produtividade segundo os da deputados população que primeiro. aprovaram, é o contrário, né? Porque eles aprovaram eu não vou entrar, mas já vou entrar. Errado. É medida eleitoreira. Medida eleitoreira. É ou não é, Magrão? Não, a minha opinião, eu não sou candidato a nada, certo? Sim. Mas a minha opinião, que eu falo todo dia, obviamente que a Erika Hilton, ela tá, aliás, a própria mídia tá transformando esse cidadão aí como é que fala, num líder da esquerda, né? Você vê que de repente ela é ovacionada nas universidades, que as nossas universidades, que eu gostaria que você falasse a respeito disso também, estão aí já se tornaram, aliás, centros de formação em série de militância de esquerda. Claro. A gente tanto faz na parte nós temos biológicas, exatas e humanas, a parte de humanas, principalmente, né? Lógico que nas outras é bem menor, o pessoal precisa estudar para, por exemplo, fazer alguma coisa. Agora, na parte de humanas, a gente sabe ver o que está acontecendo. A greve continua na USP, né? Continua também com o pessoal da Unicamp, com o apoio dos professores e dos reitores. Você vê a reitora da Universidade do Rio Grande do Sul, é uma pouca vergonha.
E quem que tá pagando essa conta? A gente, todo dia eu falo aqui. E mas que veja, a gente eu gostaria recebe que de você presente? falasse, o entrevistado é você. Senão você jogar pra mim aqui, eu Você fala. Eu falo mesmo, porque não tem jeito. A gente tem um pensamento meio parecido lógico. com relação a essas coisas. É. Mas quem tá pagando essa conta aí desses alunos em greve nas universidades públicas somos nós, Magrão. Nós que estamos recebendo de presente do Congresso Nacional um projeto da Érica Hilton, junto com o Lula, junto com todo o PL, com o Nicolas Ferreira e companhia, que aprovaram o fim da escala 6x1. Ou seja, o empreendedor brasileiro, o dono da padaria, da mercearia, do pequeno comércio aqui do centro de Americana, que está praticamente morrendo, que mal consegue Mas então, sustentar. eu vou fazer as só suas mais uma coisas. parte. Mas você vê que na pesquisa, 68% da população brasileira, dos eleitores, estão a favor da escala 6x1. Quem é que vai em sã consciência no ano eleitoral votar contra, Rafael? Ô Magrão, mas infelizmente a maioria das pessoas às vezes não toma as melhores decisões. Por que foi colocado isso nesse ano? Por que não foi colocado tipo ano passado? Ô Magrão, você acha que a maioria das pessoas tomam as melhores decisões? Eu acho que não, mas são os caras que vão Se- votar, né? Então, mas se fosse, a o Lula não estava democracia, eleito, né? né? Os caras que vão É a votar. democracia, Tá bom. Trazer mas o o- Zé Naves pra conversa e não. Ô Magrão, vamos lá, mas só para complementar aqui, Magrão, a Érica Hilton, se ela tivesse preocupada de verdade com os trabalhadores, Faria 4x3. ela não teria proposto uma PEC, ela teria feito uma proposta de alteração da CLT, que bastaria 2 votações na Câmara e no Senado e acabou. Por que ela propôs uma PEC que vai entrar em vigor só no ano que vem? Porque é uma medida eleitoreira, Lógico. para ficar discutindo por várias vezes, tanto no Congresso, na Câmara dos Deputados, quanto no Senado E Federal. nós estamos falando aqui, Um quanto tempo bate-bola nós que estamos vai pra falando cá disso aqui? e vai pra lá e não vai resolver nada, não vai ter medida prática nenhuma. Entendeu? Agora, o empreendedor brasileiro, que é o que mais se ferra nessa história, fica com medo danado de saber que vai ter que contratar mais gente, que vai ter que aumentar o custo dos seus produtos, que vai ter que fechar as suas portas. E Sabe aí? quem agradece? O Paraguai. É lógico, o Paraguai vai aumentar a informalidade do O trabalhador pessoal está mudando brasileiro. para o Paraguai. São mais de 300 empresas que já foram para o Paraguai. Zé Naves, entra na conversa, senão você vai ficar de fora. Eu vou entrar, mas vou sair desse contexto porque você citou aí o Kim Kataguiri, o Guto Zacarias, que tem um trabalho intenso, forte, eu até acompanho, na internet. É o caminho, vocês veem, enquanto partido, veem isso como um caminho importante, porque a gente percebe que rede social tem um lado bom, tem o bom uso, o mau uso, e vocês têm usado para propagar aí as ideias de vocês, através desses, que são algumas das lideranças do seu partido. É mais ou menos por aí, Rafael? É uma forma de democratizar o debate público, né, Zé? Hoje a gente não tem os bilhões de reais do fundo eleitoral do PT, não temos bilhões de reais do fundo eleitoral do PL, a gente não tem o dinheiro do INSS do PT, a gente não tem o dinheiro do Vorcaro do PL, a gente não tem nada disso, não temos a mídia tradicional não dá espaço para a gente poder falar nossas ideias. Onde a gente consegue propagar aquilo que a gente acredita? Na internet. E graças a Deus, hoje, entre o público de 16 a 24 anos, o Renan Santos, que é o nosso pré-candidato à presidência da República, já pontua com mais de 30% entre esse eleitorado. Então, a gente consegue democratizar o debate público através da internet. Não de forma eleitoreira e simplesmente gravando vídeo sem pé nem cabeça, que nem tem muitos lá no Congresso Nacional. Leia-se Érica Hilton, que está gravando um monte de vídeo aí por causa desse fim da escala 6x1, mas que não tem trabalho efetivo nenhum. Se você for ver, a Érica Hilton mais falta do que comparece às sessões da Câmara e está querendo acabar com a escala 6x1. Então ela começou na mulher que não vai Não, lá. mas teve, só para completar, teve um incidente, o acontecimento da Érica Hilton, num podcast. A menina perguntou, quais projetos você apresentou? Agora não tem aqui em mãos para te apresentar. Ela falou, mãe, você não sabe os projetos que você apresentou, então o que você está fazendo? Ela está lá no Congresso Nacional gravando vídeo. A diferença dela pra gente é que a gente grava vídeo sim sobre aquilo que a gente defende, que a gente propõe e que a gente aprova, mas com efetividade. Por exemplo, o nosso deputado federal, Kim, está tramitando com uma PEC, aí sim vai fazer diferença na vida das pessoas, para diminuir o IPVA de 4% para 1%, Magrão. O imposto que é um absurdo que a gente tem no Brasil, que a gente paga 4% de IPVA no valor do carro, para a gente conseguir derrubar para 1%. Isso não é mexer diretamente na vida Aliás, das pessoas? o pessoal está e no bolso das perguntando pessoas? para nossa região especificamente o que é que você pretende, qual é a sua ideia? A gente precisa voltar a ter representatividade, Magrão.
como você bem disse, a gente chegou a ter 4 deputados aqui na nossa região. Hoje em dia a gente não tem mais nenhum. Infelizmente, a política como ela é, o orçamento das cidades, do governo federal, ele é todo amarrado. Uma prefeitura hoje, ela tem pré-determinado todo o dinheiro para onde vai da sua arrecadação. Comprometido. Para onde sobra de investimento? É de emenda parlamentar. Se a gente não tem uma força política na cidade, na região, para ajudar a destinação desses recursos, infelizmente a cidade fica com pouco dinheiro, entendeu? Para poder investir. Você falou do meu pai. Pô, basta você perguntar para todos os prefeitos, é claro, para os que estão vivos hoje, passando por Chico Sardelli, por Omar Najar, por todos os outros prefeitos que infelizmente hoje já não estão mais aqui, mas desde o Ralph Biasi, que foi o primeiro prefeito que se elegeu junto com meu pai, o tanto de recurso que ele já conseguiu para a cidade. A Americana é o que é hoje, graças ao trabalho dele e graças ao trabalho da população em conjunto. Se você for desde o Jardim da Paz, lá o asfalto do Jardim da Paz, do Parque da Liberdade, passando para os dias de hoje, a Unacom, que é o Centro de Tratamento de Câncer aqui de Americana, a estação de tratamento de esgoto da Balsa, que foi mais de 40 milhões de reais investidos lá, a captação de água do Rio de Piracicaba, mais de 10 milhões, tudo isso intermédio do quê? Do parlamentar lá em Brasília buscando recurso para cá. Hoje a gente não tem. O pessoal estava falando outro dia, Rafael, eu estava entrevistando um deputado aí, são 60 milhões de reais por ano para cada deputado que ele pode fazer as emendas aí para ajudar a sua base, no caso, né? Magrão, dinheiro, isso, né? o que a gente precisa? O prefeito tem aqui um orçamento de 1,5 bilhão, que nem eu sempre falo. Chico Sardelli, 1,5 bilhão e tal. Mas, você veja bem, 50% folha de pagamento. Tem saúde e educação, está tudo comprometido, além das dívidas que foram deixadas. Se não fossem os deputados, no caso, seu pai, no caso, até o seu irmão, o próprio Chico Sardelli, quando era deputado, que ajudou muito o prefeito aqui também, a coisa fica difícil do cara administrar. Veja bem, quanto é que seu pai trouxe? Você falou só na Balsa e no Unacom? Muita coisa, Magrão. Infelizmente, o sistema político ele é assim. É assim que é. E a gente precisa tanto de um deputado que olhe para nossa região, que é o que eu vou fazer lá na Assembleia Legislativa, com a força política que a gente tem, com todo esse trabalho em conjunto do nosso partido, quanto também um deputado que vote as pautas importantes na Assembleia em Brasília, de acordo com o que a população espera, não votando com medidas aí populistas e eleitoreiras, como o Magal falou. Então a gente precisa dessas duas vertentes, um cara que represente politicamente a nossa cidade e a nossa região, mas também vote a favor das questões que a Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e todas as cidades aqui no entorno esperam do cara. Rafa, são 7h35, agradeço muito sua participação. Fica à vontade para você falar o que você quiser aí, entendeu? E a gente volta a falar, tem tempo ainda. Quando vai ser a convenção? Apesar que a convenção agora... A convenção é a que oficializa as candidaturas, já tá tudo mais óbvio. Você é pré-candidato, porque... Eu sou pré-candidato a deputado estadual hoje. Pré-candidato, né? Isso. Mas a gente espera um trabalho muito bom aqui na região toda. A gente tem grandes chances de ganhar essa eleição. O nosso partido, a gente espera que faça muitas cadeiras. E o federal por aqui? Do Partido Missão? Tem o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri hoje é pré-candidato ao governo de São Paulo. Tá. Mas ele pode ser candidato oficializado a governador ou a deputado federal. Tem o Guto Zacarias, tem a Ana Ehring. Então, aqui da nossa região, não. Da nossa região não tem um específico, entendeu? Mas são deputados que trouxeram muitos recursos aqui para a cidade. Só para você aproveitar e fazer aí uma pequena propaganda do candidato federal. O estadual é o Rafa e o federal? O próprio Guto Zacarias e o Kim Kataguiri conseguiram inúmeros recursos para equipar a nossa guarda municipal aqui. A gente tem hoje como pauta, uma das pautas principais do nosso partido, a segurança pública. Como eu disse, é inaceitável que a Americana hoje não figure entre as 3 cidades mais seguras do país. Eu vi recentemente um estudo que teve que Santa Bárbara do Oeste é uma das cidades mais seguras do país. Sim. E a Americana não. Por que isso acontece? A gente precisa trabalhar para colocar a Americana entre a principal cidade no quesito de segurança.
Por quê? Porque com isso a gente consegue trazer mais empresas para a cidade, dar mais tranquilidade para nossa população, gerar mais emprego e por aí vai, Magrão. Então, para finalizar aqui, eu não sei quanto tempo mais eu tenho, mas dizer que... Acabou de acabar. Que se você quer uma política diferente lá em Brasília, no estado de São Paulo, se você já está de saco cheio dessa polarização de Lula e Flávio, que não leva nada a lugar nenhum, que muita gente hoje que está apostando suas fichas, que apostou as suas fichas no Bolsonaro lá atrás, eu mesmo fui eleitor do Bolsonaro, você também, Magrão, mas saiba que você não precisa se contentar hoje com o Flávio Bolsonaro, que não defende as ideias que o Bolsonaro defendia lá atrás. Você sabe muito bem disso, Magrão. Se você vê as ideias hoje do Partido Missão com relação à segurança pública, com relação à desfavelização, com relação a colocar muito marmanjo que recebe Bolsa Família de 18 a 30 anos, Como é que Magrão. o Renan está se colocando? Renan Santos, que é o candidato à presidência da República, ele é uma mistura de Milei com Bukele. Exato. É um cara que vai construir um presídio no meio do Tocantins para meter 40 mil vagabundos lá dentro, para a gente começar a prender de verdade esses caras. A gente vai implementar o direito penal do inimigo aqui no Brasil para tratar faccionado diferente hoje. Ele não vai ficar tendo direito à defesa, a audiência de custódia que tem hoje, a tornozeleira eletrônica, a ficar na rua. O cara que for faccionado vai direto pra cadeia e vai passar 40 anos na prisão. E se o cara quiser bater de frente com a polícia e querer se defender, aí ele vai se defender 7 palmos debaixo da terra no cemitério, Magrão. É assim que tem que ser, é assim que o Bukele fez em El Salvador e transformou o país dos mais perigosos das Américas para o mais seguro. É isso que a gente precisa, de um banho de lei e ordem no país. Tá bom. E se você quer isso, você tem que optar por pré-candidatos da missão.